Gente, vamos continuar então, tá? É, Quando a gente pensa, né, no envolvimento dos pacientes e dos familiares, muitas vezes os familiares e os próprios pacientes podem ajudar muito, ajudar com informações, né, com uma série de questões que podem favorecer o nosso trabalho em prol da segurança deles. Então aqui a gente tem algumas recomendações, tá? Fornecer aos pacientes informações sobre as condições clínicas de forma clara e compreensível, tá? Para que a gente consiga atingir esse tipo de comunicação, é preciso que eu olhe para o meu paciente, mas eu não apenas olhe sem percebê-lo. Eu preciso ver como é o meu paciente, se a linguagem que eu vou usar ele vai compreender. Isso para os dois lados, tá bom? Tanto às vezes a gente fala assim, mas eu falo assim mesmo, é meu jeito. Legal, bacana que é o seu jeito, tá? Mas dentro do ambiente hospitalar, onde a segurança do paciente é o foco, é o objetivo, o seu jeito precisa ser deixado de lado, caso ele vá comprometer a segurança do paciente. Então, pode ser que você precise falar de forma mais formal, para que haja compreensão. Pode ser que você precise passar as informações de uma forma mais descontraída, pode ser que você tenha que lançar mão de outros recursos. O importante é que o paciente ele precisa ter a ideia clara, tá? Do que está acontecendo com ele, das condições clínicas dele, ok? Senão ele vai digitar os sintomas no Google, daí ele vai achar que ou é virose ou é câncer, tá bom? Informar detalhes sobre os medicamentos prescritos, né? Bem como sobre as doses e os tempos determinados. A gente viu isso nos vídeos anteriores, ok? Esclarecer ao paciente quem é o profissional responsável, tá? Em cada um dos turnos, né? Eu preciso saber o nome do profissional, quem é que vai estar me atendendo, tá bom? Permitir que o paciente tenha acesso aos seus registros médicos, lembrando que, como foi falado em sala, o hospital ele pode colocar os seus critérios para permitir o acesso. Não é porque o paciente pediu o prontuário para a gente que a gente vai entregar o prontuário na mão dele e vai deixar lá. É um documento de uso da equipe hospitalar. Tá? Então, se o paciente quiser tacar fogo no prontuário, quiser rasgar o prontuário, tiver um acesso de fúria com o prontuário na mão, tá? A gente precisa resguardar esse documento. Tudo bem? Ele tem acesso, mas tudo isso é pré-determinado como ele vai acessar esses registros, tá bom? Criar um ambiente propício para que pacientes familiares tirem suas dúvidas com o médico, tá? Muitas vezes o familiar não sabe quem é o médico que está atendendo, quem que é o plantonista. A equipe, né, pode articular essa interação entre médico e paciente. Sempre manter o paciente e seus familiares informados sobre os próximos passos, a fim de que eles possam também transmitir essas informações às demais equipes, tá? Pode parecer bobeira, mas às vezes o familiar nos ajuda muito, porque ele vem e comenta, olha, meu parente, ele vai fazer uma tomografia, né? Olha, ainda não vieram buscar para tomografia. E aí isso faz com que a comunicação seja mais efetiva, né? E bilateral, que ela vá e volte, ela venha da equipe, vá para o paciente e que haja essa troca de informações. Manter pacientes e familiares envolvidos nas decisões sobre tratamentos e cuidados. Só uma observação com relação à afirmação anterior. É, o que não vale, gente, é o paciente saber mais que a gente a respeito do tratamento dele, tá? Então, por exemplo, eu não posso ser pega de surpresa quando o paciente vira para mim e fala assim, enfermeira, você sabia que meu pai tem uma tomografia, né? Daí eu vou virar e falar assim, tem? Gente, eu tenho que saber que ele tem hematomo, porque isso está documentado, tá? Quando o paciente me fala que o pai dela tem hematomo, eu vou fazer assim, não, realmente, tem sim, tá? Sabe, é como se fosse um lembrete. É como se fosse algo que fica ali chamando a minha atenção. Não que o paciente tenha obrigação de me passar essa informação, tá? O que não vale é isso, o paciente saber mais que a gente sobre coisas que são do nosso trabalho. Tá? Então eu tenho que saber que o paciente tem uma tomo, tem um exame, tem um raio-x. O parente me lembrar disso é um fator a mais, só favorece, só agrega, tá bom? E aqui manter o paciente e o familiar envolvido é aquilo que nós conversamos na outra aula. É eu respeitar, né, o princípio bioético da autonomia do ser humano, tá bom? Ele tem que ter essa autonomia para deliberar a respeito, né, das decisões do tratamento dele, do que vai ser feito, as medidas que vão ser tomadas. Lembrando, gente, que o paciente
para nós, em sua grande maioria, ele é leigo nas questões técnicas do tratamento, da patologia. Então, para que eu não fira, tá, o primeiro princípio bioético da beneficência, eu preciso, tá, me atentar a esclarecer a ele todas as dúvidas, ele precisa tomar a decisão do tratamento com total certeza, tá? Do que não é, para que serve, para que não serve. E o paciente só vai conseguir fazer isso se eu explicar a ele. Porque, tecnicamente falando, ele não lança a mão de todos os fatores para deliberar a respeito de um determinado tratamento, de um determinado medicamento. Ele pode falar para mim assim: não, eu não quero fazer tomo. Eu não quero. Porque eu tenho medo, eu já ouvi falar que é ruim, eu não quero. Aí você fala pra mim assim: professora, mas eu tenho que respeitar o princípio da autonomia dele. Ele quer, é vontade dele. Aí eu pergunto pra você: será que o paciente sabe os benefícios que a tomo vai fazer para o tratamento dele? Será que ele não está focado só nas questões, né, que o vizinho contou, que o parente contou? De repente foi uma sensação ruim pro vizinho e transmitiu isso para ele. Às vezes ele só tem um lado das informações. É minha obrigação enquanto profissional da saúde, né, um profissional de saúde que lança a mão da ética durante o seu trabalho, esclarecer para ele: olha, tudo bem, o senhor não quer fazer a tomo, mas antes o senhor me deixa explicar o porquê nós escolhemos a tomo para o senhor? E aí explica como é o exame, o que o exame vai mostrar, por que esse exame é fundamental para ele, tá? Sem nunca esconder nenhuma informação. Se mesmo depois de todas as argumentações que você, profissional da saúde, utilizar para falar com esse paciente, para dar ferramentas para ele decidir, ainda assim ele se negar ao procedimento, aí você está respeitando o princípio da autonomia, porque daí ele tem as ferramentas necessárias para deliberar, ok? Como evitar os erros de contaminação, de comunicação, tá, gente? Eu tô com contaminação na cabeça, porque nesse negócio do coronavírus, ele até coloquei, né, achei engraçado que eu vi na internet, que o telefone, ele não vibra mais, ele tosse de tanta informação que a gente está recebendo. Então vamos lá, como evitar erros de comunicação? É fundamental ter-se uma ideia bem clara do que a gente quer passar para outra pessoa. Então, por exemplo, se eu vou lá